Olá, alunos! Estamos de volta aqui para a resolução de mais uma questão do Instituto OCP. Como sempre, vamos primeiro à leitura da questão. Utilizando-se a suíte de escritório Microsoft Office 2013, Microsoft Excel 2013, Word 2013 e PowerPoint 2013, instalação padrão em português, julgue como certo ou errado o item a seguir. Em uma célula vazia do Excel, se for informada a fórmula igual máximo, abre parênteses, 1, ponto e vírgula, mod, abre parênteses, 17, ponto e vírgula, 5, fecha parênteses, e pressionada a tecla Enter, o resultado que aparecerá na célula é o valor 2, certo ou errado? Será que vai aparecer o valor 2 quando digitarmos essa fórmula dentro do Excel? E é claro que aqui nós vamos precisar entender então o que faz a função máximo e depois o que faz a função mod. Então vamos separar elas bonitinho aqui só para ver se essa fórmula vai ou não resultar o valor 2 como pede a questão. Vem comigo, acompanha passo a passo. A função máximo, ela retorna o maior valor dos seus argumentos. Então a função máximo é aquela que vai retornar o maior valor dos seus argumentos. E a função máximo basicamente funciona assim. O primeiro argumento aqui está indicando 1, e o ponto e vírgula é quem separa os argumentos. E no segundo argumento tem uma função mod, que é aquela que retorna o resto da divisão. A função mod, ela tem no seu primeiro argumento o dividendo, que nesse caso é 17, e no segundo argumento o divisor, que nesse caso é 5. Eu tenho que dividir 17 por 5 e descobrir qual é o resto da divisão, porque a função mod retorna o resto da divisão. Então a função máximo aqui, ela está com um argumento indicando 1 e o segundo argumento uma função mod. Para ver qual é o máximo, eu tenho que resolver essa função mod para ver qual é o resultado dela e aí comparar com 1 para ver qual é o maior. Acompanha comigo, vamos separar então só a função mod que está dentro de um argumento da função máximo. Como eu disse para vocês, essa função mod retorna o resto da divisão. Eu tenho que fazer uma divisão de 17 dividido por 5, já que o primeiro argumento da função mod é o dividendo, o segundo é o divisor. 17 dividido por 5, pessoal, nós teríamos aqui a ideia de, tentando imaginar, 15 dividido por 5 daria 3, certo? E daria resto 2. Então quer dizer que a função mod ela não retorna o resultado da divisão, e sim o resto da divisão. Porque se eu imaginar a ideia de 17... Deixa eu até pegar aqui numa folhinha direitinho para vocês. Quer ver? Vamos fazer bem bonitinho aqui para que vocês possam entender isso de fato. Eu vou colocar aqui na tela para vocês uma folha em branco aqui. E nós vamos imaginar 17 como sendo o dividendo. Porque na função mod o primeiro argumento é o dividendo. E o divisor é o que vem no segundo argumento. Então, se eu pegar aquela questão, 17 é o dividendo e 5 é o divisor, ok? Aqui eu teria 3, aqui eu teria 15 e aqui o resto 2. Então, quer dizer, resolvendo essa função mod, ela vai responder 2, porque a função mod ela não retorna o resultado da divisão e sim o resto da divisão. 17 era o dividendo, que é o que está no primeiro argumento, e 5 é o divisor. 17 dividido por 5, o resultado não importa, importa o resto. O resto dessa divisão é 2. Então eu já sei que essa função mod vai retornar como resto da divisão 2. E aí como é que ficou a minha função então? Acompanha comigo. Fiquei com a função máximo 1, ponto e vírgula 2, que foi o resultado da função mod que estava no segundo argumento. E agora eu tenho que retornar qual é o máximo entre 1 e 2, já que a função máximo retorna o maior valor indicado nos seus argumentos. Sempre lembrando que quem separa argumento é o ponto e vírgula. Se o primeiro argumento vale 1 e o segundo argumento vale 2, então o resultado dessa função máximo é 2, porque ela retorna o maior valor indicado. Então 2 é o resultado desta nossa função máximo, sem dúvida nenhuma. Voltando à questão, temos lá. E pressionada a tecla Enter, o resultado que aparecerá na célula é o valor 2. Perfeito, certíssimo. Colocando esta função, o que vai aparecer na célula é o valor 2. Bem interessante essa questão, porque com ela a gente conseguiu testar não só a função máximo, mas também a função mod, que retorna o resto da divisão.
Certíssimo. Perfeito, pessoal. Se gostou da nossa aula e do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, bem importante aqui para o canal. E também se inscreve, é claro, ativando também o sininho para receber notificações de novas publicações. Grande abraço a todos, até a próxima aula e bons estudos.